Pessoal do oitavo ano, como vão vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês aí, com a família de todos, tá certo? Voltando agora com mais um vídeo complementar, dessa vez da quarta semana do PET 2, onde a gente vai comentar aqui as atividades da semana, tá certo? Antes disso, queria só deixar aqueles recadinhos de sempre. Primeira coisa, as atividades dessa semana é para entregar até dia 29 de julho, até a próxima quarta-feira. Se não inscreveu no canal aqui, se inscreva, que o YouTube avisa vocês pelo celular. Outra coisa, se precisar de ver o vídeo mais de uma vez, veja, e sempre com uma caneta ou um lápis na mão para anotar as dicas, tá bom? No mais, vamos direto já para as questões que essa semana estão nas páginas 79, 80, 81 e 82, tá? São 4 atividades. Semana tem um pouco mais de atividades aqui e vamos já passando para elas. Qualquer coisa me chama no privado que eu ajudo vocês individualmente. A primeira atividade é uma análise de imagem, de figura, né? De charge, tá? É uma sátira sobre a Inconfidência Mineira, mais especificamente sobre a derrama, que foi o motivo principal que provocou a revolta dos Inconfidentes, né? A turma do Tiradentes aqui em Minas Gerais. Era uma cobrança de imposto sobre a produção de ouro, que naquela época já estava decaindo bastante, né? E alguns mineradores e fazendeiros, né, queriam pagar menos ou não pagar essa derrama, né? E aí tá uma imagem que é sobre essa derrama, e aí tem 3 perguntas. O que a imagem satiriza? Né? Como é apresentada a questão da derrama na imagem? E de que maneira a charge confirma a ideia de que a Inconfidência foi um movimento organizado pela elite mineira, né? Então vocês têm que responder essas 3 perguntas aí, pode me chamar no individual que eu ajudo vocês. A número 2 mostra ali 2 bandeiras, né? Ou 2 símbolos de Minas Gerais. A segunda imagem é a atual bandeira, aquele triângulo vermelho cercado pela inscrição Libertas quae será tamen, que é uma inscrição em latim que significa liberdade ainda que tardia. E a imagem 1, né, é uma bandeira também, mas a bandeira é como a atual, só que ao invés de ser vermelha é verde, é a mesma inscrição, né? A primeira imagem foi feita na época da Inconfidência pelos Inconfidentes, e a segunda foi feita agora já na República para se tornar a bandeira oficial de Minas Gerais em 1963. Elas são idênticas, com exceção da diferença da cor, né? Aí vocês vão ter que ler aqui a apresentação de cada uma dessas imagens, né? Explicando a origem de cada uma dessas imagens, o significado que essa imagem tem, esse desenho tem, e responder as questões. Essa é a atividade 2. Né? Identificar as semelhanças e as diferenças, né? Então eu já falei disso aqui, é praticamente tudo igual, mas tem uma pequena diferença, vocês vão ter que pôr aqui, que é a cor, né? Explicar no contexto da Inconfidência Mineira o que significa esse termo. Então, os Inconfidentes aqui em Minas Gerais, a turma do Tiradentes, eles queriam uma separação, né? Queriam ter autonomia para ter suas próprias leis, né? E se separar do Estado português. Vocês vão ter que escrever aqui o que significa essa inscrição Libertas quae será tamen, liberdade ainda que tardia, naquele contexto, né? E também a última pergunta é: de que maneira a nossa bandeira remete aos costumes e a importância da religião? Aí já falando da bandeira vermelha, a bandeira atual, porque vocês vão ler lá que a bandeira atual tem um significado para ela ser um triângulo, né? São 3 partes, 3 lados, que tem um significado religioso aí. Vocês vão ter que escrever lá também, nessa atividade 2. Tá? Lembrando sempre que se precisar, só me chamar no privado aqui, que eu ajudo vocês. A atividade 3
Também, a exemplo da atividade 1, é uma análise de imagem. Tem ali uma imagem do Tiradentes crucificado, tem a sentença de Tiradentes, né? Aquilo que um texto produzido pelo Estado explicando por que Tiradentes estava sendo crucificado, né? E como deveria ser essa crucificação, né? E explicando como que iam matar Tiradentes, né? E como que aquilo ia servir de exemplo, né? O que ia acontecer com ele, com os bens dele, né? E o que aquilo serviria de exemplo. Tá tudo aqui no texto. Portanto, condenam ao réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha de Tiradentes, que foi da tropa de Minas Gerais. Ele deve ser morto, cabeça cortada, levado à Vila Rica. As partes devem ser espalhadas pelos caminhos de Minas Gerais, onde o réu teve práticas infames. E nos sítios mais povoados, ou seja, deveria levar os restos mortais deles para as pessoas verem, né? Declara que o réu, os filhos, os netos deles deveriam ter os bens confiscados e por aí vai. Tem todo um texto aqui. Aí vocês têm que ler o texto, ver a imagem e responder as questões, né? A primeira questão é: o que diz a sentença sobre o motivo da morte dele? Por que ele estava morrendo? Esse motivo era verdadeiro? Né? Qual a contradição que tem na sentença? É porque lá na sentença fala que ele foi infame, né? Que ele deveria ser morto pelos seus crimes, mas que também deveria ser erguido um padrão, que imagino eu, é um tipo de memorial ou mesmo uma estátua, um estandarte, para que conservasse a memória dele, né? Talvez a contradição esteja aí, né? Já que ele foi infame, criminoso, porque deveria conservar a imagem dele, né? A memória, aliás. Qual a intenção da coroa em determinar a morte de Tiradentes como morte natural? O que você observa na imagem, né? Por que parece muito com a imagem de Jesus crucificado? Qual que é a intenção disso? E por que a coroa declarou uma pena tão severa a Tiradentes, né? O que ela queria com isso? Matando ele e espalhando e colocando à mostra os restos mortais dele por todo o estado, né? Naquela época. Qual que era o objetivo da coroa com essa pena severa, né? Essa é a atividade 3. E a atividade 4, também mais uma vez, todas as atividades dessa semana é análise de imagens, né? Tem ali a imagem 1, é os líderes da conjuração baiana, né? Que são negros, escravos, pobres, né? E os líderes da conjuração mineira, que são fazendeiros, são pessoas da elite, né? Aí vocês vão ter que responder. Como que são retratados os líderes do movimento na Bahia? E os líderes do movimento de Minas? A que grupo social pertenciam os líderes da conjuração baiana? E os de Minas? Né? De que maneira a origem social de ambos os grupos influenciaram os objetivos de cada revolta? Né? Cada revolta buscava determinados objetivos. Como que a origem social, seja ela mais pobre, mais humilde, mais simples, ou seja, ela um pouco mais abastada, mais rica, né? Mais sofisticada, como que a classe social dos líderes influenciava nos objetivos? Tinha a ver? Quem é mais abastado, quem é mais rico, tinha um tipo de objetivo que se determina por isso, e quem é mais pobre também, é o que está perguntando. Lembrando, qualquer coisa pode me chamar aqui no privado que eu ajudo vocês individualmente, tá bom, pessoal? Até semana que vem, um abraço.